Qual é o grande segredo para o crescimento online, de verdade? Muita gente acha que são algoritmos, uns hacks de SEO, mas não é nada disso. O lance é bem mais fundamental. É sobre tráfego. E a chave para dominar esse jogo é entender que, no fundo, só existem 3 tipos de tráfego. Bora desvendar isso? Eu sei, parece simples demais, né? Só 3 tipos. Mas a real é que todo o fluxo de gente na internet, cada clique, cada view, tudo, absolutamente tudo, se encaixa em uma dessas 3 caixinhas. É a base de tudo. E quais são eles? Bom, são esses aqui. O tráfego que a gente controla, aquele que a gente não controla e o mais importante de todos, o tráfego que é nosso, que a gente possui. Cada um tem um papel diferente, mas no final, todos eles trabalham para alcançar um único objetivo, que é o que muda o jogo. E aqui está o pulo do gato. O objetivo final, a meta de qualquer estratégia de tráfego, deveria ser uma só: transformar cada visitante que chega em um ativo que o negócio possui. É assim, e só assim, que se constrói uma base sólida para crescer de verdade, de forma previsível, sem depender da sorte. Beleza, então para a gente entender como essa engrenagem toda funciona, vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar pelo final, pelo nosso objetivo. Vamos falar primeiro do tipo de tráfego que realmente importa, aquele que vira o coração, o motor do negócio. Então, o que é esse tal de tráfego que a gente possui? Cara, é simplesmente o melhor tipo de tráfego que existe. Ponto. A gente está falando aqui da lista de e-mails, dos seguidores que acompanham tudo, dos clientes que já compraram. E por que isso é tão poderoso? Porque é um canal de comunicação direto, é uma linha direta construída com base em confiança. Dá para mandar uma mensagem a qualquer hora, sem gastar mais um centavo em marketing. E, BUM! Gerar vendas, gerar engajamento quando a gente quiser. E olha, essa ideia não é de hoje não. A fonte que a gente analisou para montar isso aqui conta uma história muito boa sobre um mentor, um cara chamado Mark Joyner. O conselho dele foi simples, direto ao ponto, mas mudou tudo. Construa uma lista. E isso virou a única obsessão do cara por anos. E os resultados? Bom, como a gente vai ver, foram impressionantes para dizer o mínimo. O mais maluco disso tudo é a correlação, é quase matemática. A grana que entrava crescia praticamente junto com a lista. 200 e-mails na lista, $200 por mês. 1.000 e-mails, $1.000. 10 mil e-mails, $10.000 por mês. Isso aqui mostra na prática o poder que tem ter uma audiência própria. Isso tudo leva a gente para uma espécie de regra de ouro, que é fascinante. Em média, cada pessoa na lista de e-mail vale mais ou menos $1 por mês. Claro, isso pode variar, óbvio, mas só de ter essa noção, essa métrica na cabeça, já muda tudo. Construir uma lista deixa de ser uma tarefa qualquer e vira prioridade número 1. Ok, beleza. Se a meta é ter o nosso próprio tráfego, a pergunta é: como a gente chega lá? É aí que entram os outros 2 tipos que eu falei. Pensa neles como a matéria-prima, sabe? É o que a gente vai usar para construir esse nosso ativo mais valioso. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. Vamos começar com o tráfego que a gente controla. O que é isso? Resumindo, é o tráfego pago. Anúncio no Google, no Facebook, e-mail patrocinado, tudo isso. A grande vantagem é que é rápido e dá para escalar. É como ligar uma torneira. Pagou, o tráfego vem. O problema é que é um aluguel. A partir do momento que a gente para de pagar, a torneira fecha na hora. Aí tem o outro lado da moeda, o tráfego que a gente não controla. Esse é aquele que simplesmente aparece. Vendo orgânico, alguém fala de seu trabalho nas redes sociais, o site aparece no Google. A vantagem é enorme, né? Geralmente é de graça e tem muita credibilidade. Mas o problema é exatamente esse, a falta de controle. É totalmente imprevisível, demora para construir e não dá para simplesmente ligar e desligar quando a gente precisa. Olha, essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. O tráfego que a gente controla custa dinheiro, em anúncios. O que a gente não controla custa tempo, com SEO, redes sociais. Mas repara só, o objetivo final dos dois é exatamente o mesmo. É converter todo mundo em tráfego que a gente possui. Porque é só nesse último que o custo vira nutrir o relacionamento. E aí o resultado é lucro de verdade, no longo prazo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como a gente faz essa mágica acontecer? Como é que se pega esses visitantes que estão só de passagem e transforma eles num público fiel? Pois é, existe uma ferramenta específica para isso. Uma verdadeira máquina de conversão. E essa ferramenta se chama Squeeze Page. O nome é meio esquisito, eu sei, mas a ideia por trás é genial de tão simples. É uma página na internet que tem um único objetivo, uma única missão: pegar o e-mail do visitante. Só isso. Não tem menu, não tem link para outro lugar, não tem distração nenhuma. O foco é total.
O brilhantismo da Squeeze Page está nessa clareza. Ela bota o visitante numa encruzilhada, com só duas opções. Ou a pessoa deixa o e-mail, ou ela fecha a página. Fim. Não tem meio termo. E essa simplicidade, cara, isso aumenta a taxa de conversão de um jeito absurdo. É o que transforma um visitante qualquer num contato que a gente passa a ter. E é aqui que a gente vê a transformação acontecendo na prática. De um lado, o tráfego que a gente não possui, ele chega na Squeeze Page. É uma interação de uma vez só. Do outro lado, depois que o e-mail é capturado, essa mesma pessoa vira parte do nosso tráfego. E aí, a gente passa a ter uma comunicação contínua. É a ponte, sabe? A ponte entre alugar a atenção de alguém e possuir essa atenção. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a gente não está falando só de uma diquinha de marketing. A gente está falando de construir um ativo digital de verdade, um pilar para o negócio. Uma lista de e-mails não é só uma lista de contatos, entende? É a fundação, é o alicerce onde um negócio online sustentável é construído. Porque, no final do dia, ter uma audiência própria significa ter estabilidade. É ter um canal de comunicação que ninguém te tira, que não depende de mudança de algoritmo do Instagram ou do Google. É uma fonte de vendas confiável, lucrativa e que permite criar um relacionamento de verdade duradouro com o público. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Nesse mundo digital, onde tudo muda o tempo todo, onde tudo parece passageiro, será que ter uma audiência própria não é, no fim das contas, o ativo mais valioso que um negócio pode ter? Fica aí a reflexão.